Mais uma vez conosco o nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, que vai trazer mais um tema ligado à gestão das micro, pequenas e médias empresas. Nesta quarta temporada, intitulada A Difícil e Desafiadora Tarefa de Ser Empreendedor no Brasil, que será composta por 8 episódios, todos semanais, chegamos ao quarto episódio. E hoje vamos falar sobre formação do preço de venda. Parece fácil, mas não é. Nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, traz aos ouvintes empresários a experiência de mais de 35 anos de vida corporativa e sólida formação acadêmica. Carlos Moreira atuou como diretor executivo, vice-presidente financeiro, controller, diretor comercial e de marketing em diversas empresas nacionais e multinacionais. Atualmente atua empresarialmente como fundador e diretor executivo da Morcone Consultoria Empresarial, uma empresa especializada em oferecer às empresas serviços como mentoria empresarial, estudo de viabilidade econômico e financeiro para novos negócios, novas unidades ou novos produtos, elaboração e implantação de planejamento estratégico e orçamentário, implantação de governança corporativa, participação em conselhos de administração, tanto estatutário bem como consultivo em empresas com governança corporativa implantada. No mundo da gestão empresarial, a Morcone navega muito tranquilamente. Mesmo em águas turbulentas, caudalosas, marolinha, em maremoto, né, Carlão? A experiência te dá. O Timoreiro é bom. Agora, Carlão, vamos lá. A primeira pergunta nesse episódio importante, que fala sobre a formação do preço de venda. A formação de preço em uma indústria, em um comércio ou uma empresa de prestação de serviços é uma tarefa simples, Carlão? Definitivamente não é. O que a gente sabe, o que a história conta e o que nós vemos no mercado quando nós visitamos as empresas é que o preço ele é determinado pela concorrência. Então, quanto que o fulano cobra? O fulano cobra 100, eu vou cobrar 98, mas ele não sabe se isso realmente vai sobreviver ou vai morrer com esse tipo de comportamento. Então, não é uma tarefa simples, normalmente isso é um curso de uma tarde inteira e nós vamos tentar sintetizar as partes mais importantes nesses 20, 25 minutos que a gente tem aqui para falar sobre o tema. Legal, agora, Carlão, o que é o markup? O que é isso? Como é que é formar esse preço? Como você falou agora, fez um apontamento muito importante, que muitos balizam o seu preço, norteiam o seu preço pelo concorrente, sem olhar se ele está quebrado, sem olhar se ele é uma grande empresa, sem olhar se ele oferece boas condições de trabalho para os seus funcionários, porque para formar preço você tem que olhar tudo isso, é um conjunto, é um pacotão. É um pacotão, é um conjunto. O que o pessoal mais conhece é um termo chamado markup, né? Uhum. E o que significa markup? Né? O preço de venda em qualquer setor é um dos principais elementos de diferenciação e de competitividade. Markup significa a diferença entre o custo do produto ou do serviço, né, e o seu preço de venda. Então, aqui eu pego o ponto principal da nossa conversa de hoje. Muitos não sabem calcular o custo e confundem custo com despesa, que são coisas diferentes. Então, a diferença entre o preço e o custo é o markup. Se eu não sei qual é o custo, portanto, eu não sei qual é o markup. E a consequência disso é, se você entrou no negócio com capital de giro, esse capital de giro vai acabar, porque você vai estar consumindo. Por que você está consumindo capital de giro? Porque você não é gerador de caixa, você não gera lucro na sua empresa. E por quê? Porque você forma o preço errado. Por exemplo, Carlão, nós estamos aqui agora no estúdio da rádio, tem lâmpadas ligadas, tem todos os equipamentos aqui, só aqui são 9 computadores, tem o ar-condicionado, tem, enfim, toda essa estrutura. Eu preciso saber o quanto isso custa, porque isso entra no preço do meu comercial, que é o produto que eu tenho para vender. Sem dúvida nenhuma. Deveria entrar. Isso tem que entrar. Tem que entrar. A hora homem do pinguim, a minha hora homem do enfim, todo mundo. Todo mundo. Tá. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu gosto porque no dia 14 de março nós iniciamos esse projeto aqui. Já vai fazer 7 meses? Já vai fazer 7 meses. E nós lembramos de uma figura chamada Maria do Brigadeiro, lembra dela? Essa aí é sensacional. Esse exemplo é muito bom porque é próximo, né, eu peguei a Maria do Brigadeiro e fiz aqui um apanhado do trabalho dela e simulei uma situação, né? Qual a situação que eu simulei? Eu pesquisei na internet
quanto que era o cento de um brigadeiro para festa. Brigadeiro de festa normalmente é um brigadeiro menorzinho, daquele brigadeiro que você compra numa doceria ou você compra numa padaria requintada, né? Mas vamos lá. A pesquisa que eu fiz me deu o seguinte resultado. 70 centavos por brigadeiro é o cento, R$70 é o cento do brigadeiro para festa. 70 centavos cada um, preço bom, preço bom de briga. Supondo que ela consiga produzir, eu fiz um cálculo de horário, ela consiga produzir 10 mil brigadeiros por mês, em 21 dias úteis. 8 horas trabalhando, com direito a descanso, com direito como qualquer outro trabalhador. Vida quase normal. Normal, exatamente. Ela ia vender, aí eu fiz a pesquisa com a dona Maria, liguei para ela, e ela fala assim, Carlos, olha, eu vendo 7.500 brigadeiros para a festa, portanto, 7.500 vezes 70 centavos, e consigo vender, colocando a palavra gourmet, né? E eu já disse aqui na rádio que gourmet é só para você... Só para enfeitar. Só para você criar um preço melhorzinho. Requintar. Ela vende um brigadeiro um pouquinho maior, um pouquinho melhor. Ela vende 2.500 brigadeiros a R$1. Para doceria, padaria, pessoal restaurante, essas coisas todas. Então ela tem um faturamento mensal, nessa continha rápida aqui, de R$7.750. A dona Maria do Brigadeiro, ela sempre se preocupou com a sua aposentadoria, com a sua estrutura e com o seu nome. E ela constituiu uma MEI. Ela é um microempreendedor individual. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito e de fato é constituída. Portanto, ela se preocupou, falou, Carlos, na ligação telefônica, ela falou, Carlos, qual é o meu custo? Eu falei, vamos lá, dona Maria. Eu peguei o leite condensado, leite em pó, peguei a manteiga que ela usa, peguei... Produtos de boa qualidade. Não, ela só usa produtos de boa qualidade. Porque você pode fazer um brigadeiro por 40 centavos. Vai parafinar o céu da boca, aquela coisa vai horrível, colar, né? E aí chegamos a um número de 40 centavos por brigadeiro, é o custo dela. Então, de 7.750, R$4.000 é o custo. Então, é o custo de fabricação. O que é o custo? A matéria-prima direta e mão de obra direta. Como ela é o Eu SA, né? Ou seja, ela é a dona Maria. Aí já está o gás. Tá tudo. Gás, tudo. Manteiga, gás, leite condensado, leite em pó. Ok. Só não tá água, luz e telefone. A DAS, que ela paga por mês R$50, e o que ela tira, que a gente vai chamar de Prolabore. No caso de MEI é um pouco diferente a tratativa, tá? Então, de R$7.750, nós tiramos R$4.000, sobrou R$3.750. Água, luz, telefone, ela me disse no telefone que gasta R$500 por mês. O gás está no custo, não está na despesa. Okay? De DAS ela paga R$50 e ela tira R$2.000 para ela. Para ela fazer o cabelo dela, para ela pintar as unhas dela, para ela sair com o neto, para ela sair com o netinho dela, enfim, para ela se divertir. Sobrou um lucro, então a empresa dela, a dona Maria do Brigadeiro MEI, é uma geradora de lucro em R$1.200 por mês. Por quê? Porque ela tem o custo na mão. Ela sabe que se ela vender abaixo de 70 centavos ou abaixo de R$1 um brigadeiro gourmet, ela não vai ter esses R$1.200 no final do mês. Espero que para o ouvinte tenha ficado claro também a mecânica de entender exatamente o custo. Trouxe um outro exemplo, posso? Claro, por favor. E agora eu trouxe um outro exemplo de uma prestação de serviço, ou seja, um consultório médico. Fiz aqui uma simulação, eu liguei para o Dr. Daniel, um médico psiquiatra, e perguntei para ele, doutor, qual é o seu horário de atendimento, como é que o senhor separa a sua agenda no seu consultório? Olha, Carlos, eu atendo das 8 da manhã ao meio-dia e atendo cada paciente num espaço de 40 minutos. Eu não consigo atender mais rápido que isso. Então, ele tem uma produção mensal em 21 dias de trabalho de 126 pacientes por mês. Só que ele falou, Carlos, às vezes falta, às vezes não preenche a agenda. E eu falei, quanto é que fica, doutora? Fica uns 90, 88. Então, ele tem uma ociosidade de mais ou menos 30% dos 126. Cravei com 88 atendimentos mês, ok? Aí eu peguei toda a estrutura de custo dele, a secretária, o aluguel, a internet, o telefone, a luz, e cheguei num custo total de R$5.500. Então, o que eu quero demonstrar para o ouvinte? Pelo custo, eu dividindo pela quantidade de atendimentos, eu sei exatamente quanto cada atendimento me custa. Neste exemplo aqui, chegamos a um custo por atendimento de R$62,50. Como é que ele divide a agenda dele? 30% da agenda dele, ou seja, 26 atendimentos, são particulares.
Os outros 30% ele usa uma plataforma bauruense chamada Salos, que dá 26 atendimentos também, né? E ele recebe R$ 130 por esse atendimento da Salos, R$ 350 o atendimento particular. E 40% da agenda dele é a Unimed, onde ele reservou 36 atendimentos, ele recebe da Unimed R$ 80 por atendimento. Isso somado dá R$ 15.360 de faturamento bruto mensal. Tirando os R$ 62,50, ou seja, R$ 62,50 vezes 88 atendimentos, dá um custo de R$ 5.500. Portanto, a margem bruta dele, bruta, operacional, é R$ 9.860. Veja, eu estou partindo de uma outra dinâmica do Brigadeiro. É diferente. Né? É diferente. Né? Ele tem, de todos os... ele paga de DAS, porque ele está no Simples Nacional, ele paga R$ 920 de DAS por mês, tira um Prolabore de 5 mil, paga 1.000 de imposto de renda, ou seja, ele tira R$ 4.000, e nessa continha sobrou lucro de 3.940, ou seja, ele trabalha o mês inteiro, atende 88 pessoas, fatura R$ 15.360 e retira, além dos 4.000 líquido, mais 3.940, ou seja, ele tem uma remuneração de 7.940 de 15.500. É isso que o médico, o prestador de serviço, a dona Maria do Brigadeiro, a rádio, o locutor Pitoli, enfim, consultoria, temos que fazer. É essa conta que nós temos que fazer. Eu vou trazer para a realidade do brasileiro que adora uma parcela. Esse adora. Até mesmo porque muitos só conseguem conquistar assim. Né? O brasileiro criou-se realmente essa cultura da parcela. O cara que compra um carro. O cara compra um carro e acha que está fazendo um ótimo negócio porque a parcela cabe no seu orçamento. Só que ele não embutiu o óleo, o pneu, a manutenção, o IPVA, o seguro. Ele não consegue agregar esse valor da parcela, o licenciamento, o IPVA, tudo que vem depois, ele não coloca na parcela, cara. E aí o que acontece? É o carro sem licenciamento agora, é o atraso do IPVA que não deu para pagar, o pneu que está careca, mas como é que eu vou trocar? O óleo já venceu faz 2.000 quilômetros, mas já vai começar a queimar óleo, fundir o motor para fazer 3 e não sei quanto. Então, a pessoa precisa dimensionar melhor os seus passos, o dia a dia, para entender o quanto de fato lhe custa aquilo. Isso o custo de um carro a gente chama de qual é o custo do quilômetro rodado desse carro. Essa é a unidade de medida. Né? A dona Maria do Beijinho, né? A dona Maria do Beijinho, essa é a patroa, tá? Dona Maria do Brigadeiro, Brigadeiro é nosso ouvinte. Dona Maria do Beijinho é a patroa. Ok. Né? Ela, outro dia, estava, assim, se deleitando. Ela é uma vítima fatal do marketing. O marketing acaba com ela a todo momento, né? E ela viu a propaganda do novo Toyota, híbrido, brará, brará, brará. Ela ficou apaixonada por aquela propaganda. Falou, nossa, eu queria ter um carro desse. Falou, querer é poder, né? Querer é poder. Claro. Né? Falei, mas vale a pena? Aí fomos na concessionária. Ela viu que o carro custava 130 e tantos mil reais, ela falou assim, e ela não é administradora, não é economista, mas é uma bela dona de casa. Ela falou assim, é mais barato andar de Uber. E é verdade. Matou charada. Então eu vou dar um conselho aos nossos ouvintes. Se você deixa o carro o dia inteiro parado na sua casa ou na sua empresa, acredite, é mais barato andar de Uber. Ah, mas no final de semana eu quero passear com os meus filhos, quero viajar para ver minha mãe. Não tem problema. Aluga um carro que continua ficando mais barato ainda. Fiz essa conta para um cliente outro dia, ele comprou um carro de 190 mil reais. Mostrei para ele que se ele andasse de Uber e alugasse um Volvo, 7 lugares por fim de semana, ele ia gastar mais barato? muito menos do que ele imobilizou num carro de 190 mil reais. Verdade. Né? Verdade. Ah, mas e o status? Eu preciso chegar em determinados eventos com um carro. Doutor, aluga uma Mercedes. Você vai gastar R$ 400 por dia de uma Mercedes. Não é status? Então só aluga a Mercedes. Mas acabou, só devolve a Mercedes, você não tem que pagar IPVA da Mercedes, não tem que fazer nada da Mercedes. Seguro. Simplesmente devolver a Mercedes. Só isso. Gente, os negócios mudaram. Quem é o grande concorrente da Uber hoje? Ou seja, quem a Uber incomoda hoje? A indústria automobilística. Sem dúvidas. Sem dúvida. Que inclusive coloca hoje a ambição, o querer o carro no quarto lugar
no desejo dos brasileiros. A geração nova, essa geração de 18, 19 anos, já não querem tirar carta. Exatamente. Não querem tirar. Minha sobrinha caminha para os 18 anos, esse ano faz 17, caminha para os 18, ela agora faz nesse mês 17 anos, perguntou para o meu irmão, para o pai dela, pai, eu preciso tirar carta? Olha só. Meu Deus, eu com 8 anos, eu acho que eu já queria tirar carta. Os caras agora com 18 anos, será que precisa? Mudou. Então, para fechar esse tema da formação de preço, apurem o seu custo. Se não souber, procura ajuda. Mas não faça a coisa cegamente, porque vai dar problema. Muito bem, conversamos mais uma vez com o nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, que nos trouxe um importante tema nesta 4ª temporada, intitulada A Difícil e Desafiadora Tarefa de Ser Empreendedor do Brasil. São 8 episódios e no de hoje falamos sobre a formação do preço de venda. Parece fácil, mas não é. Para você rever este episódio e todos os anteriores, acesse YouTube ou Facebook da Jovem Pan News Bauru. Procure o Ligado na Cidade, 2ª edição, sempre às quartas-feiras, às 15 horas. O nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, nos trará um tema ligado à gestão das micro, pequenas e médias empresas. E caso tenha ficado com aquela sensação de ainda tenho dúvida quanto ao tema de hoje, ou quero saber mais, entre em contato com a Morcone Consultoria Empresarial. Telefone WhatsApp da Morcone é o 14 41 41 0111. Se você preferir, pode enviar um e-mail para contato@morcone.com.br. E se quiser ainda, acesse o site www.morcone.com.br. Repetindo o telefone WhatsApp, é o 14 41 41 0111. Morcone Consultoria Empresarial, há vários anos orientando empresários no caminho da lucratividade com liquidez, rentabilidade, escalabilidade, perenidade e sucesso empresarial. Carlos Moreira, mais uma vez, Carlão, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu é que agradeço, Alexandre Pitória, agradeço a audiência do Sr. José Alberto, da Beth Bordados, enfim, do Valtinho, do Ladeira, todo o pessoal que nos acompanha em todas as quartas-feiras. Estamos aqui para tentar levar informação para facilitar a vida do nosso empresário brasileiro. Muito obrigado à Jovem Pan News Bauru. Parabéns, Carlão. Obrigado. Obrigado pela sua dedicação.